Olá a todos, eu quero fazer um vídeo aqui colocando a minha leitura sobre essas ditas manifestações contra o Bolsonaro. Uma coisa que eu observei, olhei, que elas não têm uma força assim palatável, não tem uma coisa significativa que faria a classe política entender que é a hora de descartar o Bolsonaro, tá? Não chega nem perto as manifestações, por exemplo, do Fora Dilma e até do Fora Temer, tá? Que houveram manifestações pela saída do Michel Temer quando ele foi presidente da República e eu não vejo, não enxergo esse poder de mobilização, mesmo com pandemia, mesmo com a situação do Covid, iria ter sim pessoas manifestando assim de uma forma significativa. Porque lá nos Estados Unidos, o pessoal que estava contra o Trump, né, do BLM, Antifa, eles saíam na rua até para fazer ações mais duras. E a esquerda, há não muito tempo atrás, colocava a gente na rua. Até contra a própria reforma da Previdência, o... eu vi a gente manifestando. Eu lembro numa época também da contra a PEC de teto de gastos, houve sim mobilização, teve escolas ocupadas. Você não vê isso acontecendo hoje, porque não tem uma adesão popular. Embora eu saiba que existam pessoas que não apoiam o Bolsonaro como antes, existem pessoas insatisfeitas com o governo, mas essas pessoas às vezes não querem se associar com manifestante esquerdista também, contra a esquerda, não quer estar junto com a esquerda, por mais que às vezes não apoie mais o Bolsonaro, de fato. Tipo assim, aquela pessoa que vai votar nulo ou vai votar em outro candidato, mas não vai votar no Bolsonaro, mas não quer a esquerda de volta. Porque a população às vezes ela tem aquela memória de como o PT levou, por exemplo, a um desastre econômico, tá? Desastre econômico às vezes é até pior do que hoje, tá? Ah, mas está tudo caro hoje, mas proporcionalmente em 2016, quando estava a crise, começo de 2016 as coisas estavam bem difíceis, bem mais caras, tá? Se você fazer as contas, você vai perceber que naquela época você estava pagando proporcionalmente mais caro em coisas que você está reclamando hoje. Infelizmente, a população às vezes não lembra, mas é aquela população que às vezes não quer mais o PT de volta. Pode ser que ela não se agrade mais com o Bolsonaro. Embora a gente sabe que sempre vai existir a vontade daquelas pessoas de não querer tal político. Isso vai acontecer pelo fato de vivermos uma democracia. A democracia não é a vontade da maioria? Qual que é a vontade da maioria? Se tal grupo que defende a saída do presidente atual não coloca uma quantidade de pessoas manifestando essa vontade, eu acho que a classe política, por mais que não seja boazinha e tal, ela não vai pautar o impeachment do Bolsonaro, por quê? Porque ela não quer se indispor depois com o eleitorado. Esse eleitorado, por mais que muitos tenham memória curta e se esqueçam que foi aquele político A, político B que votou a favor do afastamento do presidente que aquela pessoa apoia, mas ele não quer se dispor com o eleitorado, com a sua base eleitoral. Então, esse impeachment eu vejo que não vai acontecer, porque muito provavelmente a pessoa que vai ser colocado como presidente da Câmara é aliado do Centrão, e o governo precisa do Centrão. O candidato que a esquerda quer apoiar não tem tanta força assim. Pelo menos eu acho que assim vai estar se desenhando. Então não vai ser um cara que vai, tipo assim, aqui é pautar o impeachment do Bolsonaro. E fora que, assim, é pela conduta que ele está tendo, mas não está vindo a droga da vacina, a porcaria da vacina está vindo. Inclusive parece que a China já liberou os insumos. Né? Tá vindo a vacina de Oxford. Existem outras vacinas. O governo federal deu os recursos. Eles queriam que o presidente Bolsonaro decretasse um lockdown como a Argentina decretou. E olha que está vindo com a Argentina. Mas a Ford não sai da Argentina, mas sai do Brasil. Isso aí já falei, que lá produz o veículo mais rentável. Mas tudo bem, lá também houve demissões, parece. Agora, você vê que hoje a gente ainda está colhendo os frutos podres
de lockdowns, lockdown. Não é viável fazer isso aqui, tá? Não é viável. E isso traria mais problemas depois para todo mundo, sabe? Claro que a gente tem que se cuidar, tem que tomar o máximo de cuidado no que for possível, mas trancar tudo por tudo não iria adiantar, sabe? O presidente não é louco de fazer isso. Eles queriam isso. Eles queriam um presidente que reiterasse um discurso, ah não, sabe, um discurso fatalístico, fatídico, sabe? Ah, mas é porque ele cagou, não sei o que, mas isso é uma subjetividade, sabe? Eu acho que tem para ter um elemento para pedir o impedimento de um presidente tem que ser um crime de responsabilidade que se tenha noção dele. Inclusive, da Dilma foi as pedaladas fiscais, tá? Que ela praticamente não respeitou a, a, a lei de orçamento e cagou com tudo, sabe? Então, o presidente Bolsonaro, inclusive em 2019, pediu autorização para esse mesmo Congresso para que ele não ocorresse na mesma situação que a Dilma, tá? Para ele não sofrer impeachment. Agora, ah, mas a Dilma ela caiu porque foi um golpe, agora você diz que é um golpe? Pera lá. Porque na época da Dilma podia defender o impeachment e na época de agora Bolsonaro você está contra. Então você é um hipócrita. Pera lá. O que havia na época da Dilma que hoje não ocorre? É justamente a falta de mobilização da população. A população em 2015, 2016 estava bastante insatisfeita com o rumo que o Brasil estava indo com a Dilma. Isso já era consequência de manifestações desde 2013. Por mais que a esquerda pegou certas pautas daquela manifestação de 2013, você vê que já era uma coisa que estava latente, e 2013 foi estopim. Inclusive pela própria cidade de São Paulo, que na época era administrada pelo Fernando Haddad, sabe? Então você vê que a população tava assim, ela tava latente, e começou a surgir insatisfações generalizadas. Inclusive porque pelo Brasil em 2014 recebeu a Copa do Mundo. A população começou a chegar se isso tinha uma certa importância, sendo que o Brasil enfrentava, como enfrenta ainda, muitas dificuldades, muitos desafios. Muitos nem serão sanados nos próximos 10 ou 20 anos, sabe? Problema de saneamento básico, educação, moradia, transporte, segurança. Então a população viu, poxa, o meu país vai sediar uma Copa do Mundo, que é um evento caro, houve também as Olimpíadas e nós estamos na merda. Então a população se sentiu naquela necessidade de ir para as ruas. E a condução do governo da Dilma foi levando o Brasil também, porque a conta da Copa e de muitas coisas chegou na época dela. E ela querendo mais regulação, mais regulamentação da mídia. Ela tinha subido os juros, a inflação estava subindo. Então a população já estava começando a ficar impactada. E que a população hoje não se lembra daquela época. O brasileiro tem memória curta, mas a inflação de 2000 idos de final de 2015 e 2016 era muito maior. Tanto que até tenho que reconhecer que depois, quando veio o Temer arrumou a casa. Ele arrumou a casa para o Bolsonaro. Mas que ele mesmo deveria ter sido impedido, ter sido afastado pelas relações espúrias que ele teve com o cara da JBS, o Joesley. Aquilo ali eu defendi a saída dele também. Por quê? Porque ele era um fato concreto de um ato ilícito. Tanto que depois, em 2019, quando ele já tinha entregado o cargo, ele chegou a ficar preso por um breve momento, pela Lava Jato. Então você vê que naquela época a classe política ela ficou preocupada em não afastar o Temer. Que eu lembro, teve duas votações em 2017. Uma estava até aqui em Paraná, outra estava em Manaus. Eles votaram e as duas não prosperaram. Por quê? Porque a classe política, ela... Ah, não, se investiga o presidente depois de ele deixar o cargo. Ah, não sei o quê, por causa da economia que o Brasil ia parar.
Tanto que era uma desculpa também da época dos governistas, antes da Dilma cair, que iria piorar a situação econômica. Eu creio que em ambos os casos, tanto da época dos governistas da Dilma como da época do Temer, eles não estavam tão errados, porque isso colocava assim o Brasil numa situação de fragilidade democrática, sabe? E eu acredito que hoje uma terceira tentativa, é, a Dilma conseguiu sofrer impeachment. Temer tentaram, mas não prosperou. Agora vão tentar do Bolsonaro. O que o investidor externo vai pensar? A democracia nesse país não funciona. Ele não vai querer colocar seus investimentos num país que pode a qualquer dia mudar o governo e ser colocado um governo que não propicie, né, um ambiente saudável de investimentos. É isso que eles pensam. Eles estão pensando na grana deles. Errado eles não estão. Então, a vontade que algumas determinadas pessoas que o Bolsonaro deixasse o poder, em sua visão, pela condução que o cara está tendo, é uma visão muito subjetiva e é uma visão que acaba que não vai prosperar enquanto não se houver uma quantidade de pessoas na Paulista, por exemplo, em outras capitais do Brasil. Não adianta a mídia tentar subdimensionar isso, que isso não vai colar. Porque eu sei que a mídia vai fazer o papel dela, porque a mídia ela está interessada em que se volte o cenário que era se colocado dinheiro, dinheiro estatal nessas empresas de comunicação. E o Bolsonaro meio que deu fechou um pouquinho a torneira. E isso faz falta para eles. Isso faz falta para eles. Então eles vão defender que se haja a retirada do Bolsonaro do poder. Para isso eles usam táticas de desinformação e entre outras táticas para colocar um cenário que às vezes não condiz tanto com a verdade, né? Então eles vão colocar que sua vida tá pior, que era para você defender o lockdown, que era pro Bolsonaro sair, porque não sei o que, não sei o que. Tentando colocar o Bolsonaro como um déspota, como um genocida. Até se fizemos genocida, mas como ele mandou executar as pessoas, ele está perseguindo grupos minoritários, sendo que o grupo que pede sua saída pode protestar livremente contra ele, sem que não ocorra perseguições. Agora imagine um manifestante que é contra o Nicolás Maduro na Venezuela ter a liberdade de se manifestar contra o seu presidente sem que não ocorresse nada contra ele depois. Tanto que existe até milícias financiadas pelo governo venezuelano, que até faz fiscalizações se os caras vão votar no regime chavista. Então, às vezes eles fazem umas comparações esdrúxulas colocando que vivemos um estado de exceção, um estado fascista. Isso aí é a subjetividade deles, mas tem pessoas que aplaudem medidas do Nicolás Maduro, entre outros políticos da esquerda, né? Então, você sabe como é que é. Então, vou ficando por aqui, galera. Até mais.